Brasília, março de 2024. Uma mãe entra no supermercado. Ela tem R$ 200 no bolso. Lista na mão. Arroz, feijão, óleo, frango. O básico. Ela pega o pacote de arroz, R$ 17. Mês passado era 12. Pega o óleo, R$ 15. Era 8. O frango, 22 o quilo. Era 16. Ela olha para a lista, olha para o carrinho, olha para os R$ 200 e começa a escolher. Arroz ou feijão? Óleo ou frango? Não dá para tudo. Ela não sabe, mas essa escolha não foi dela. Foi feita a 7.000 quilômetros de distância, em um escritório em Nova York. Por gente que nunca pisou em Brasília, gente que nunca viu o preço do arroz, gente que decide o que você come sem saber seu nome. Eles se chamam BlackRock, Vanguard, State Street. E eles não controlam apenas ações. Eles controlam terras, processadoras de alimentos, distribuidoras, supermercados. Eles controlam a cadeia inteira, do solo ao seu prato. E enquanto você escolhe entre arroz e feijão, eles escolhem entre iates. Isso não é teoria da conspiração, é estrutura de poder. E eu vou te mostrar exatamente como funciona, como eles montaram o sistema, como eles lucram com sua fome e por que o governo brasileiro não pode fazer nada para te proteger. Fique até o final, porque quando você entender quem realmente controla a sua comida, você nunca mais vai olhar para um supermercado da mesma forma. Você precisa entender uma coisa sobre poder. Quem controla a comida controla tudo. Não é teoria, é história. Roma. Século III. O imperador Aureliano enfrentava revoltas. Não por impostos, por trigo. O pão romano vinha do Egito. Navios carregados de grãos cruzavam o Mediterrâneo. Alimentavam a capital. Mas os donos dos navios eram privados. Eles não respondiam ao imperador. Respondiam ao lucro. Quando o trigo ficou escasso, eles aumentaram os preços. O povo passou fome. Roma quase caiu. Aureliano aprendeu a lição. Nacionalizou a frota. Controlou o trigo. Salvou o império. Por enquanto. Avança para 1932. Ucrânia. Stalin quer modernizar a União Soviética. Precisa de dinheiro. A Ucrânia é o celeiro da Europa. Stalin confisca o trigo. Todo. Cada grão. Os ucranianos morrem de fome. 7 milhões. Não por seca. Não por guerra. Por confisco. O trigo foi vendido para comprar máquinas, para construir fábricas, para alimentar Moscou. Quem controlava o trigo controlava quem vivia e quem morria. Agora olha para hoje. Brasil, 2024. Quem controla nosso trigo? Quem controla nossa soja? Quem controla nosso gado? Não é o agricultor, não é o governo. São fundos americanos. BlackRock, Vanguard. E você nem sabia que eles existiam até agora. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Porque o esquema é genial e invisível. BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo. 10 trilhões de dólares. 10 trilhões. Mais que o PIB de qualquer país, exceto Estados Unidos e China. Eles não fabricam nada. Não vendem nada. Eles compram. Compram ações. Compram terras. Compram empresas. E com isso, compram controle. No Brasil, a BlackRock é acionista da JBS, a maior processadora de carne do mundo. Ela é acionista da BRF, Sadia e Perdigão. Ela é acionista da Marfrig. Ela é acionista da Minerva. Espera, você acha que essas empresas competem? Elas não competem. Elas têm o mesmo dono, os mesmos acionistas. BlackRock, Vanguard, State Street. Quando você vai ao supermercado e vê 10 marcas de frango, você acha que está escolhendo. Mas todas pertencem às mesmas 3 empresas. E todas têm os mesmos investidores. Não existe competição. Existe ilusão de competição. Agora vamos para o campo. BlackRock compra terras no Brasil através de fundos de investimento. Fundos que você nem consegue rastrear. Eles compram fazendas de soja, fazendas de milho, fazendas de gado. Por quê? Porque comida não é só comida. Comida é poder. Comida é controle. E em um mundo com 8 bilhões de pessoas, quem controla a comida, controla o futuro. Mas tem um detalhe.
Eles não operam sozinhos. Eles precisam de parceiros locais. E no Brasil, esses parceiros são os grandes fazendeiros. As famílias que controlam milhões de hectares. Essas famílias vendem participações para os fundos americanos. Recebem capital, expandem, modernizam e, em troca, entregam o controle. O fazendeiro brasileiro acha que ainda é dono da terra. Tecnicamente é. Mas quem decide o que plantar? Quem decide quando colher? Quem decide para quem vender? Os fundos. Isso não é agricultura. É colonialismo financeiro. Agora olha o que acontece com os preços. Em 2020, o dólar estava a R$4. Hoje está acima de 5. Isso significa que tudo que é exportado fica mais caro aqui dentro. A soja brasileira vai para a China. O milho vai para a Europa. A carne vai para os Estados Unidos. E sobra menos para o brasileiro. Menos oferta. Preços sobem. Mas tem outro fator. Os fundos não querem vender barato. Eles seguram os estoques. Esperam o preço subir. E quando sobe, vendem. Para o mercado externo, onde pagam mais. O resultado? O brasileiro paga preço de exportação pelo que é produzido no próprio quintal. Você trabalha, você paga imposto. E você compete com a China pelo arroz plantado no Rio Grande do Sul. Isso não faz sentido, a menos que você entenda que o sistema não foi feito para você, foi feito para eles. Vamos falar de algo que ninguém conecta. Supermercados. Você acha que o Carrefour é francês? Que o Walmart é americano? E você está certo. Mas quem são os maiores acionistas dessas empresas? BlackRock, Vanguard, State Street. Agora conecta os pontos. Os mesmos fundos que controlam a produção de comida, controlam a distribuição. Eles controlam a fazenda, controlam a processadora, controlam o supermercado. Isso se chama integração vertical. E é legal, perfeitamente legal, mas é mortal para você. Porque quando a mesma entidade controla toda a cadeia, ela controla os preços. Ela não precisa conspirar. Ela só precisa existir. O fazendeiro vende para a processadora. A processadora vende para o distribuidor. O distribuidor vende para o supermercado. E em cada etapa, os mesmos fundos lucram. Não importa se o preço sobe ou desce. Eles lucram de qualquer jeito, porque eles estão dos dois lados da transação. E você? Você paga. Sempre. Aqui está a parte que dói. O governo brasileiro sabe disso. Os deputados sabem. Os senadores sabem. E eles não fazem nada. Por quê? Porque eles também lucram. Os grandes fazendeiros financiam campanhas políticas. Os fundos americanos financiam os fazendeiros. É um ciclo. E você está fora dele. Quando um político fala em controlar preços, os fundos ameaçam retirar capital, ameaçam parar investimentos, ameaçam criar crise. E o governo recua, sempre recua. Porque o Brasil depende de capital estrangeiro. Nossa dívida é gigante, nosso déficit é crônico. Nós precisamos dos fundos mais do que eles precisam de nós. Isso se chama chantagem estrutural. E funciona. Agora vamos ver como isso se conecta ao que você sente no bolso todo mês. Inflação de alimentos no Brasil em 2023. 12%. 12%. O salário mínimo subiu quanto? 6%. Você perdeu o poder de compra. De novo. Mas espera. A inflação geral foi 4%. Por que a comida subiu o triplo? Porque comida é controlada. Energia é controlada. Transporte é controlado. Os setores mais essenciais são os mais manipulados. E aqui está o truque. O governo fala que a inflação está sob controle, porque eles olham a média. Eletrônicos caíram de preço, roupas caíram. Mas você não come eletrônicos. Você come arroz, feijão, carne. E isso está subindo. Rápido. Os fundos sabem que você não tem escolha. Você precisa comer. Então eles podem subir o preço. E você vai pagar. Ou vai passar fome. Essa não é economia de mercado. É extorsão legalizada. Deixa eu te contar uma história real. 2021. Crise de fertilizantes. A Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo. A guerra na Ucrânia começou em 2022.
Mas os preços já estavam subindo em 2021. Por quê? Porque os fundos estavam comprando contratos futuros, apostando que o preço ia subir. E quando você aposta alto o suficiente, você cria a própria realidade. Os agricultores brasileiros precisam de fertilizante. Os preços triplicaram. Eles repassaram o custo para você. Mas aqui está o detalhe. Os mesmos fundos que lucraram com a alta do fertilizante são donos das empresas que vendem comida para você. Eles lucraram na subida, lucraram na venda, e você pagou 2 vezes. Isso não foi azar, foi design. Agora vamos falar do que ninguém quer admitir. A classe média brasileira está sendo esmagada, e comida é a arma. Nos anos 2000, uma família de classe média gastava 20% da renda com comida. Hoje, 35%, quase o dobro. Isso significa menos dinheiro para a educação, para a saúde, para lazer, para poupar. A classe média brasileira não está crescendo, está sobrevivendo. E enquanto isso, os fundos americanos estão tendo o melhor ano da história. BlackRock reportou lucros recordes em 2023. Vanguard idem. Eles não estão sofrendo. Você está. E aqui está a verdade brutal. Eles não precisam que você morra de fome. Eles só precisam que você fique pobre o suficiente para não questionar, para não poupar, para não investir, para não ameaçar. Uma população que gasta tudo em comida não tem tempo para pensar em revolução. Então o que você faz? Como você escapa? Primeiro, entenda o jogo. Você não pode vencer se não sabe que está jogando. Segundo, reduza a dependência. Compre direto de produtores locais quando possível. Feiras, cooperativas, corte o intermediário. Terceiro, plante. Mesmo que seja uma horta pequena. Tomate, alface, temperos. Qualquer coisa que você produza é algo que eles não controlam. Quarto, estoque inteligente. Arroz, feijão, óleo, produtos com longa validade. Compre quando está barato, use quando está caro. Quinto, diversifique renda. Se você depende só do salário, você é refém. Aprenda uma segunda habilidade. Crie uma renda extra. Construa margem de segurança. E sexto, espalhe conhecimento. Quanto mais gente entender como funciona, mais difícil fica para eles continuarem. Você não vai derrubar a BlackRock, mas você pode se tornar difícil de controlar. E isso já é vitória. Agora vem a pergunta que você está fazendo. Isso vai mudar? O governo vai fazer algo? Não. Não vai. Porque o sistema foi desenhado assim. As leis internacionais de comércio favorecem os fundos. Os tratados de investimento protegem capital estrangeiro. E o Brasil precisa desse capital. Nenhum político vai morder a mão que alimenta o país, mesmo que essa mão esteja estrangulando o povo. A única mudança possível vem de baixo, de você, de comunidades, de sistemas paralelos. Quando você compra de um pequeno produtor, você tira poder dos fundos. Quando você planta sua comida, você tira poder deles. Quando você ensina seu vizinho, você espalha resistência. Não é glamuroso, não é rápido, mas funciona. E aqui está o segredo que eles não querem que você saiba. Eles precisam que você acredite que é inevitável, que não há alternativa, que o sistema é grande demais para mudar. Mas a verdade? Todo sistema depende de participação. E participação é opcional. Deixa eu te dar um exemplo final. Venezuela. Não vou falar do colapso, vou falar do que aconteceu depois. Quando o sistema formal faliu, as pessoas criaram sistemas informais, hortas urbanas, trocas diretas, moedas alternativas, redes de solidariedade. Não foi perfeito, mas foi sobrevivência. E algumas dessas redes ainda existem, mesmo com a economia voltando, porque as pessoas aprenderam. Aprenderam que depender do sistema é suicídio, que autonomia é sobrevivência. O Brasil não vai virar Venezuela, mas a lição é a mesma. Quanto mais cedo você construir autonomia, melhor. Então aqui está o plano para os próximos 90 dias. Primeiro, mapeie sua dependência. Quanto você gasta em comida?
Onde compra? Quem são os fornecedores? Segundo, identifique alternativas. Existe feira perto de você? Cooperativa? Grupo de compra coletiva? Terceiro, experimente. Compre uma vez direto do produtor. Veja a diferença de preço, de qualidade. Quarto, comece pequeno. Uma horta, mesmo que seja em vaso. Temperos, qualquer coisa. Quinto, eduque-se. Aprenda sobre alimentos, sobre conservação, sobre nutrição. Conhecimento é poder. E sexto, conecte-se. Encontre pessoas que pensam igual. Construa rede, porque resistência é coletiva. A BlackRock vai continuar comprando terras. A Vanguard vai continuar lucrando. Os preços vão continuar subindo. Mas você não precisa ser refém. Você pode construir margem. Você pode criar alternativas. Você pode se tornar difícil de controlar. E quando milhões fazem isso, o poder muda de mãos. Não rapidamente, não de forma óbvia, mas muda. E essa é a única vitória real possível. Aqui está a verdade final. A elite bancária não é invencível. Ela é invisível. E invisibilidade depende de ignorância. No momento em que você vê como funciona, eles perdem parte do poder. No momento em que você age diferente, eles perdem controle. Não vão desistir fácil. Vão dificultar. Vão legislar contra. Vão comprar políticos. Vão usar mídia. Mas eles não podem impedir você de plantar. Não podem impedir você de comprar local. Não podem impedir você de ensinar seu filho. E é aí que mora a esperança. Não na revolução, na resistência silenciosa, na construção paralela, na autonomia individual que se torna coletiva. Os fundos controlam trilhões, mas eles não controlam você. Ainda não. E se você agir agora, nunca vão controlar. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Junta-se à comunidade de pessoas que recusam ser reféns, porque os próximos vídeos vão te mostrar exatamente como construir sistemas paralelos, como identificar produtores confiáveis, como criar redes de troca, como proteger sua família da próxima crise. Isso não é teoria, é manual de sobrevivência. E quem age primeiro leva vantagem. Te vejo no próximo. E lembra, eles controlam as terras, eles controlam as empresas, mas eles não controlam sua escolha. Ainda.